Paz de Cristo a todos e a todas. O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês se encontra no livro de Jó, capítulo 11, versículo 5 e 6, que diz assim: Mas na verdade, bom seria que Deus falasse e abrisse os seus olhos contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que são muitos em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade ou os teus pecados. Quando nós olhamos o livro de Jó, nós vemos sofrimentos, nós vemos um homem que tinha tudo e que de uma hora para outra perdeu tudo que possuía. Ele tinha bens, tinha riquezas, uma família próspera, muitos filhos. E diante de uma disputa de Satanás diante de Deus, dizendo: olha, Jó, ele é teu servo, ele é agradecido a ti por conta de toda a prosperidade que ele possui. Em um determinado momento, Jó perdeu tudo, porque Deus permitiu que assim acontecesse e falou para Satanás: olha, ainda que meu servo Jó ele perca tudo, ele continuará reto e íntegro diante de mim. E Jó perdeu tudo mesmo. E quando os amigos dele ficaram sabendo que Jó haveria acontecido com Jó tantas desgraças, eles foram até Jó com a finalidade de, a princípio, de ver de perto o que estava acontecendo com Jó. E quando os três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, chegaram diante de Jó, eles ficaram tão estarrecidos, tão assustados com a situação de Jó, que a Bíblia diz que eles ficaram em silêncio por alguns dias com Jó. E o impressionante foi que, quando terminaram esses dias de silêncio dos três amigos, vendo Jó sofrendo todos aqueles dias, eles começaram a falar com Jó, mas não falar querendo consolá-lo, e sim começaram a buscar acusações e motivos, causas de Jó estar sofrendo tanto daquela forma. E no texto que nós lemos aqui, nós vemos que Zofar, um desses três amigos, disse a Jó: Jó, com certeza você cometeu muitos pecados e Deus está fazendo juízo contra você sobre tudo aquilo que você cometeu. E ele diz mais, ele diz: Jó, fique agradecido, porque com certeza Deus está te castigando muito menos do que você merecia. É muito duro quando nós vemos pessoas em situações de vulnerabilidade, de sofrimento, assim como Jó estava. Nos dias atuais, quando nós vemos pessoas em sofrimentos e vemos pessoas questionando ou tentando achar uma razão por que aquela pessoa está sofrendo. Talvez até eu e você, talvez a gente já se viu nessa posição de um dos amigos de Jó. Talvez a gente, em algumas conversas paralelas, em algumas conversas ocultas, talvez a gente já tenha levantado questões sobre o sofrimento de alguma pessoa, de alguma família. Mas ele ou ela está sofrendo porque
não quis dar ouvidos aos conselhos das pessoas. Está passando por tudo isso porque ela ou ele é teimosa. De fato, em algumas situações, o ser humano, ele sofre as consequências daquilo que ele mesmo plantou, que ele mesmo semeou. Sabemos também que desde o início, lá de trás da humanidade, o início da humanidade, o ser humano busca razões para justificar o sofrimento do ser humano. Nós deveríamos saber e ter em mente de que o sofrimento e as dificuldades entraram no mundo por um único motivo e uma única razão: por conta da desobediência que ocorreu lá no Éden. Se nós olharmos a Bíblia e abrirmos em Gênesis capítulo 3, nós veremos que a desobediência do ser humano lá no Éden acarretou que entrasse no mundo sofrimento, entrasse o pecado, entrasse tantas coisas que, de certa forma, prejudicaria e traria desconforto para o ser humano. Sabemos que lá no Éden entrou as consequências onde o ser humano foi separado de Deus por conta do pecado da desobediência. E nós olhamos o livro de Jó e vemos que Jó não cometeu nenhum tipo de pecado, porque a Bíblia diz que o próprio Deus declara que Jó era homem reto e íntegro. E mesmo assim ele sofreu por conta de provar para Satanás que Jó permaneceria fiel a Deus. E esse sofrimento ele se estende ao longo dos séculos e dos milênios. E muitas das vezes nós sofremos hoje por N razões. E essas N razões que nós sofremos nunca devem se associar pela falta de comunhão com Deus. Porque se nós olharmos as Escrituras Sagradas, nós vemos que diversas pessoas, diversos homens e mulheres de Deus, tiveram que suportar inúmeras situações de sofrimento. Mas em nenhuma dessas passagens nós vemos que isso estava associado à ausência de Deus. É óbvio, se a gente for olhar no Antigo Testamento, Deus permitia o sofrimento por conta da desobediência deles, do povo de Israel. Mas se nós olharmos o sofrimento dos servos fiéis de verdade ali nas Escrituras, onde nós vemos que eles sofreram perseguições, em nenhuma delas nós vimos ou veremos eles questionando de que, de fato, Deus os havia abandonado ou os deixado. Pelo contrário, em diversas passagens de cartas do apóstolo Paulo, ele vai dizer que todo aquele sofrimento que ele estava passando, para ele era motivo de alegria, porque ele sabia que Deus estava com ele. E nos dias de hoje, muitas das vezes nós sofremos algum tipo de retaliação ou passamos por algum tipo de sofrimento justamente porque nós devemos permanecer fiéis a Deus. Jesus Cristo, ele é um exemplo de uma pessoa que sofreu porque ele se entregou para nos salvar. Então talvez você esteja passando por algum tipo de sofrimento e esteja se questionando: mas Deus, por que tanto sofrimento? Ao invés de questionarmos o porquê de tanto sofrimento ou de alguma dificuldade aparente que nós estejamos passando, o melhor é perguntar ao Senhor: Senhor, para que essa situação? Me ensina-me o motivo e o que devo aprender com essas circunstâncias.
eu acredito que isso será muito mais proveitoso e edificante para nós em momentos de luta, em momentos de dificuldade, nós permanecermos fiéis a Deus e declararmos, assim como Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que ao final de tudo isso, de todo esse sofrimento, ele se levantará. Tem uma passagem de uma das cartas do apóstolo Paulo que ele diz que Deus não permite que nós sejamos provados além daquilo que nós podemos suportar. Todavia, Deus, sempre nos concederá um escape para que nós possamos ser aliviados. Talvez esse escape aos seus olhos naturais você não consiga ver, mas olhe com os seus olhos espirituais. Olhe para Cristo, o Cristo que sofreu por todos nós, o Cristo que abriu mão da sua glória para habitar no meio de pessoas, seres humanos extremamente limitados, com o objetivo, a finalidade de nos resgatar do mundo das trevas, do pecado, de uma condição que nós estávamos totalmente sem nenhum tipo de perspectiva, e Deus concedeu seu Filho para que nós fôssemos resgatados desse sofrimento passageiro. Como o próprio apóstolo Paulo também diz, que esse momento que nós vivemos aqui na terra não há de se comparar com aquilo que Deus tem preparado para nós, com a glória que há de ser revelada. E parece que Jó tinha essa convicção dentro dele, ainda que, como ele diz ao longo do diálogo com seus supostos amigos e com o próprio Deus, mesmo perdendo tudo, mesmo estando só pele e osso, ele tinha uma esperança dentro de si, que todo esse sofrimento acabaria. Que você coloque diante de Deus todo o seu sofrimento, toda a situação difícil. Se talvez você não esteja passando por nenhuma situação difícil hoje, glória a Deus, mas saiba que mais cedo ou mais tarde passaremos por dificuldades, e que quando chegar esse momento, lembre-se de que Deus está no total controle absoluto da sua vida e de todas as circunstâncias que o cercam. Amém? Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal. Vamos disseminar, vamos espalhar a palavra de Deus. Se essa palavra te abençoou, envie para os seus contatos também de WhatsApp, nos seus grupos, para que outras pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Amém? Então deixe o seu like também, deixe o seu joinha e ative o sininho também, para que as notificações do YouTube, quando nós colocarmos novos vídeos, o YouTube possa também alertá-lo sobre os vídeos novos que nós colocarmos. No nosso canal nós temos aproximadamente 30 vídeos, e com certeza Deus vai falar com você através de cada mensagem bíblica que nós nos dedicamos a estar gravando aqui para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a você e a toda a sua família.